Boa noite a todos. Retornamos para mais um dia de aula do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que estamos estudando, encerramos o capítulo 8 da segunda parte, então hoje iniciamos o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai tratar da intervenção dos espíritos no mundo espiritual. Hoje nós estamos indo para a nossa aula de número 123. Bom, então vamos lá. O primeiro tópico que Kardec vai abordar nesse capítulo 9 é a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. E ele começa o codificador logo perguntando: veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. É uma resposta bem simples, e nela Kardec fala da sintonia, porque são aqueles espíritos que nos rodeiam, ele menciona, mas ele fala também que o interesse do espírito deve estar envolvido, ou seja, eles não ficam se imiscuindo em coisas que não lhes têm interesse. Mas vocês poderiam me perguntar, mas Cristiane, estes espíritos, nós que temos falado aí que há uma multidão de espíritos, principalmente em estágios de imperfeição, que é uma característica da Terra, eles entram em qualquer lugar, eles nos vigiam o tempo todo, 24 horas, vocês vão perguntar. Não. Mais uma vez, nessa questão 456 também, eu preciso falar para vocês da generalidade. Kardec não podia tratar de todas as mínimas questões, as mínimas ocorrências. Ele traz aqui no Livro dos Espíritos a base, quer dizer, um entendimento básico para que fosse feita a construção do conhecimento espírita, que ainda está sendo feito. Eu já frisei várias vezes aqui para vocês, que assim como Kardec afirmou que ele não disse tudo, ainda hoje, apesar dos incontáveis publicações sobre as várias temáticas espíritas, nós não temos a palavra final em absolutamente nada. Nós somos espíritos medianos, ainda com um conhecimento mediano, vamos dizer assim, e os espíritos que se comunicam conosco, eles vão trazer para nós esclarecimentos que nós podemos trabalhar com. Ou seja, nós já falamos sobre isso aqui. Há limitações também para a espiritualidade naquilo que ela vai trazer aqui. Mas especificamente quanto a essa questão, né, dos espíritos nos vigiarem o tempo todo, nós devemos perceber que os espíritos superiores, eles têm maior liberdade de ir e vir. Nós já chegamos a comentar que o espírito superior, ele pode tanto atender e socorrer nas regiões mais abissais, como ele pode também nos auxiliar aqui no plano físico e depois retornar aos seus planos superiores. No entanto, os espíritos imperfeitos, vinculados às zonas umbralinas, eles não podem subir. Ah, mas aqui no Terra a Terra, eles transitam. É verdade, a maior parte deles transita conosco. E seriam eles uma multidão, vamos dizer assim, incômoda, se eles tivessem livre acesso a tudo e a todos. Não é assim que acontece. Vocês vão me perguntar, mas como eu, então, me protejo? Para que eles não tenham acesso a, por exemplo, os momentos da minha intimidade como casal, ou ao meu lar. Como fazer e o que fazer para garantir a minha proteção contra estes espíritos de baixa índole? Faço bem. Não tem outro segredo. Faça o bem, pense o bem, sinta o bem. Nesse processo que é diário de vencer as próprias sombras. Se no meu lar eu busco manter um pensamento equilibrado, se os membros que compõem a minha casa buscam o mesmo, se eu, por exemplo, tenho o hábito de fazer o evangelho no lar, se eu procuro não só estudar o evangelho, pensar equilibradamente, mas se eu busco também educar as minhas emoções, e mais que isso, se eu procuro fazer o bem,
no limite que eu posso fazer. Seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande. Eu estou garantindo proteção. Proteção para o meu lar e proteção para mim mesma. Entre outras palavras, alguns anos atrás, num estudo do Livro dos Espíritos, eu tive um aluno que me perguntou: pois é, porque eu gostaria de saber se, por exemplo, eu, que sou casado, se qualquer espírito tem acesso ao meu quarto de dormir. Se eles podem entrar e sair da minha casa livremente. E não, é exatamente isso que eu estou falando com vocês. Aqueles que têm uma vida desregrada, porque têm a índole desregrada, aqueles que não buscam educar os seus pensamentos, as suas emoções, aqueles que são indiferentes para a realidade da vida, aqueles que cultivam os bens que a traça corrói, aqueles que são materialistas, aqueles que se deixaram envolver e contaminar profundamente pelo egoísmo, etc, etc, estes têm. Eles abrem para o livre acesso a qualquer tipo de espírito, principalmente a espíritos com os quais eles sintonizam. Então, homens e mulheres viciosos, inconsequentes, desrespeitosos, que fazem, por exemplo, do sexo só um gozo de prazer, sem respeito nenhum, sem pensamento nenhum em relação ao seu companheiro, que geralmente é casual, estes, o seu quarto de dormir, a sua casa, tem portas abertas para qualquer tipo de espírito. Porque o seu mentor, o seu anjo protetor, não consegue brecar a entrada destes espíritos, uma vez que você os elege como simpáticos, como amigos. Agora, uma vez que você busca um padrão diferente na sua vida, é aquilo que eu falei, busca pensar o bem, busca educar as suas emoções e busca fazer o bem dentro das suas pequenas possibilidades que sejam. Você garante uma proteção. Espíritos familiares, espíritos amigos, guardam a sua residência. E, claro, guardam o seu quarto de dormir, onde, por exemplo, você vai ter intimidades com a sua esposa, a sua companheira, a sua namorada. É simples assim. É uma coisa lógica, muito lógica. Basta que raciocinemos. Porque você abre as comportas do seu lar e do seu ser para atrair espíritos afins. Espíritos bons respeitam a sua intimidade, a sua individualidade. O respeito é a palavra que mais é pregada, vamos dizer assim, né? Agora, espíritos inconsequentes, levianos e viciosos, para eles não há respeito, nem a você. Porque assim como você, eles também são egoístas e buscam simplesmente a satisfação dos prazeres, nem que seja esse o prazer da curiosidade. Mas vamos continuar. Na questão 457, Kardec vai perguntar: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Interessantíssima essa pergunta também. Respondem eles: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Também aqui, nós vamos ressaltar a generalidade das respostas do Livro dos Espíritos. Será que qualquer espírito inferior pode acessar o conteúdo dos meus pensamentos? Dos meus planejamentos? Bom, se você estiver em sintonia com eles, ou seja, se seus pensamentos e seus planejamentos forem de índole baixa, de baixo caráter, sim, eles podem acessar. E é muito interessante porque nas obras espíritas nós vamos vê-los enxergando como que filmes, porque o nosso pensamento, dependendo do seu conteúdo, plasma imagens que nos acompanham na nossa psicosfera pessoal. Olha a gravidade disso. Ou seja, você disfarça muito bem no mundo físico. Grande parte da humanidade veste máscaras. Máscaras para ser bonzinho, para ser correto, para ser honesto. Mas no seu interior, a sua desonestidade, a sua falta de caráter, o seu despudor, o seu desrespeito, forma como que imagens que te acompanham. Então, estas imagens de baixa índole sintonizam os espíritos imperfeitos com elas. Então, eles podem acessar
tudo aquilo que você pensa, até mesmo aquilo que você está tentando esconder de todo o resto do mundo material. Mas, se o seu propósito é elevado, se mais uma vez, como na questão anterior, você busca um pensamento mais saudável, mais elevado, se você busca educar as suas emoções para que você seja mais equilibrado, mais harmonizado, se você busca fazer o bem, combatendo as suas sombras, combatendo principalmente o seu egoísmo, este nível de pensamento mais equilibrado não é acessível aos espíritos de baixa índole. É acessível aos espíritos superiores, uma vez que você está buscando a sintonia com ideias superiores, com pensamentos, o querer superior. Aí vocês me perguntam assim, mas Cristiane, então tá, pensamentos de baixa índole, a sintonia de espíritos de baixa índole. Pensamentos mais equilibrados, a sintonia dos espíritos mais equilibrados. Mas e se por acaso um espírito superior visitasse você no momento em que você está tomado por um pensamento inferior? Ele tem acesso a esse pensamento seu? Pela lógica do nosso raciocínio, tem. O espírito superior pode, em todos os níveis inferiores a ele. Ele tem amplo acesso. É o inferior que não pode acessar a sintonia superior. Mas vamos continuar. Espero que vocês estejam gostando do tema. Nessa mesma questão 457, na linha A, Kardec pergunta: assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Então, Kardec quer saber o seguinte: é mais fácil esconder um pensamento nosso de quem está vivo ou esconder dele depois que ele morre? Né? Respondem eles: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. É porque, via de regra, esse tipo de questão que Kardec trouxe traz implícito nela que você está pensando mal. Né? Então, vamos dar um exemplo. Vou criar um exemplo fictício aqui agora. Imaginem vocês um senhor idoso muito rico. E ele tem alguns descendentes com os quais ele nunca se deu muito bem durante a vida, né? E durante a vida, enquanto esse senhor rico era vivo, os seus descendentes, os seus herdeiros, fingiam tratá-lo com carinho, fingiam tratá-lo com respeito, mas no íntimo, guardavam interesse tão somente na herança. É um caso fictício, mas nem muitas vezes deixa de acontecer na realidade, infelizmente. Bom, enquanto esse senhor rico vive, os seus herdeiros podem sim vestir essa máscara e enganá-lo à vontade. Mas após o seu desencarne, isso não mais é possível. Ou seja, após o desencarne do senhor, ele vai saber exatamente quem é quem. E aí, uma nota curiosa, né? Muitas vezes, se o que morreu não tiver evolução suficiente, pode se revoltar contra os seus herdeiros e muitas vezes iniciar um longo percurso de perseguições, que nós chamamos de obsessões, contra aqueles que herdaram a sua fortuna. É claro que se o espírito que desencarna é um espírito já melhorado, ele vai saber perdoar e seguir o seu caminho, e deixar aos seus herdeiros que discutam e que briguem à vontade, porque na espiritualidade nenhum daqueles bens faz diferença para aquele que partiu. Né? Então tudo vai depender também da índole de quem partiu e toma conhecimento destas verdades que foram ocultas durante a sua vida física. Bom, na questão 458, Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam
e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Toda vez que eu estou estudando algumas questões do Livro dos Espíritos, e esse capítulo me faz recordar muito, eu sou da época que na televisão passava o desenho do Tom e Jerry. Hoje em dia, nem sei se passa mais. E nem sei se as crianças também teriam interesse hoje em dia naquela forma de fazer desenho, que era simples. E olha que o Tom sempre conseguiu muito perseguir o Jerry. E o Jerry sempre aprontou muito com o Tom. Mas especificamente nesses desenhos, eu me lembro de alguns episódios em que um ou outro, ou Tom ou Jerry, quando eles tinham que tomar alguma decisão, eles iam fazer alguma coisa, aparecia um diabinho de um lado e um capetinho do outro. Numa imagem diminuída de cada um deles, né? E um falava uma coisa, o outro falava outra, e aí o Tom e o Jerry tinham que escolher quem que eles iriam escutar. Ou eles iriam trabalhar pregando peças, ou eles iam trabalhar deixando e partindo, né, fazendo algo positivo. Então, mais ou menos isso acontece com todos nós. Nós estamos ainda num planeta de provas de expiações, já repeti isso centenas de vezes para vocês estão cansados de saber. Mais de 70% da população encarnada e desencarnada ainda são espíritos bastante imperfeitos, espíritos inconsequentes, em outras palavras, que não têm interesse nenhum em se fazer melhores. 70% é muita coisa. No plano dos encarnados, para que vocês tenham uma ideia, nós temos cerca de 8 bilhões de espíritos encarnados. Isso segundo a informação deles. O nosso censo diz que nós temos 7 bilhões e alguma coisa, mas dizem eles que, na verdade, a realidade física é que nós estamos entre 8 a 9 bilhões de homens e mulheres encarnados. Na espiritualidade, nós vamos ter cerca de 4 ou 5 vezes mais espíritos desencarnados. Agora, vocês encontrem aí numa conta 70% destes espíritos desencarnados. Uma percentagem pequena permanece nos planos superiores. Uma percentagem mediana se dedica já nas tarefas em benefício da coletividade, abraçando convites morais nas várias vertentes religiosas, para que se façam melhores, mais conscientes. E o restante são estes espíritos inconsequentes, grande parte maldosos e outro tanto apenas indiferente. Então nós estamos cercados por espíritos e dependendo dos nossos pensamentos, das nossas reações emocionais, dependendo das ações que praticamos, nós sintonizamos com um lado ou com o outro. Ou sintonizamos com o nosso mentor benfeitor, ou sintonizamos, mesmo que momentaneamente, temporariamente, com estes espíritos incontáveis, ligados à imperfeição. Então, é por isso que Kardec, nessa resposta, os espíritos dizem a ele, né? Aqueles espíritos, a multidão de espíritos inconsequentes que circundam vocês e olham para vocês, quando vocês erram, eles dão risada. Se vocês erram, então, por algo que eles provocaram, por algo que eles intuíram para que você fizesse e desse errado, mais eles se divertem. No entanto, os espíritos mais sérios, os nossos mentores, benfeitores, amigos espirituais, estes procuram nos ajudar quando nos veem em situações de preocupação, situações de desespero, de grande tristeza, então eles tentam nos ajudar. Dependendo aí da evolução de cada um deles, do mérito de cada um deles, né, eles podem sim nos auxiliar. Ou então solicitar auxílio a quem possa prestar. Bom, aqui a gente inicia então um novo tópico dentro desse capítulo 9, no qual Kardec vai falar sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Bom, a gente falou até aqui dessa sintonia. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Não são os espíritos que incutem pensamentos em nós. Nós pensamos. Nós somos seres que pensamos 24 horas. Isso nos distingue dos animais.
Os animais têm flashes de pensamento, principalmente as espécies mais avançadas e mais próximas ao homem. Eles têm flashes, já têm sentimentos, são seres sencientes. Isso a própria ciência já afirma hoje. Sentem dor, sentem saudade, têm amorosidade, né? Tem uma carência, principalmente emocional, das criaturas humanas. Mas estes são os animais de espécies mais próximas ao homem. Ainda diferem da gente, de nós, homens e mulheres, porque nós pensamos 24 horas. Eles não, eles têm flashes de pensamentos. São pensamentos que vão e vêm. Há uma inconstância no pensamento. É como se a tarefa de pensar estivesse começando a ser trabalhada. Quer dizer, ela começou nas espécies mais primitivas animais, agora nas espécies mais avançadas, ela está se aprimorando, se preparando para um dia ser, um dia pertencer à individualidade que inicia as suas experiências no reino nominal como os homens mais primitivos. Nós não os temos mais na Terra. Mas então, voltando ao que nós estamos falando, nenhum espírito incute um pensamento em nós. Não, nós temos os pensamentos equilibrados ou desequilibrados. O que a espiritualidade inferior se aproveita e executa é aumentar a potência dos pensamentos desequilibrados que nós temos. Então, as ideias, as malquerenças, né, os atos que eu planejo em relação a desrespeito, a egoísmo, são meus. A espiritualidade inferior que sintoniza comigo me dá força. Aumenta a potência do meu pensar desequilibrado. É claro, agrava toda a situação. Mas eu poderia reagir de forma diferente, eu poderia modificar o tônus meu de pensamento. Eu poderia modificar o meu tônus vibratório e encerrar nesse ponto a sintonia com a espiritualidade inferior. No entanto, grande parte de nós não se deixa envolver somente às vezes bem mais tarde. Se dá conta dessa realidade, de que nós não estamos sozinhos. Há uma multidão de espíritos que nos circunda. Só que nós precisamos eleger os espíritos que serão nossos amigos, aqueles que sintonizarão conosco, aqueles que nos auxiliarão a fazer o mal ou a fazer o bem. A escolha é absolutamente nossa. E é justamente disso que nós vamos tratar nas próximas questões. Kardec, na questão 459, vai perguntar: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha a importância dessa afirmativa. Tenho a impressão, aqueles que são espíritas e participam do nosso estudo já devem ter ouvido falar nisso. De ordinário, eles vos dirigem. Por que há essa afirmativa dos espíritos? Vamos lembrar que mais de 70% da população do planeta encarnada e desencarnada são espíritos inconsequentes. Inconscientes desta realidade espiritual, que não querem nem tomar conhecimento da responsabilidade que cada um deles possui. Então, para estes espíritos, que são mais de 70%, eles são facilmente manipuláveis pelos espíritos inferiores, que com eles sintonizam. Por quê? Porque eles não param para pensar. Eles não alimentam questionamentos sadios. É o pensar para aprender. Não. Em geral, eles elegem viver o dia de hoje e obter do dia de hoje o maior prazer possível. São aqueles que são materialistas, são aqueles que elegem os bens terrenos como os mais importantes nas suas vidas, são aqueles que prezam o seu gosto pessoal, o seu querer pessoal em detrimento de qualquer outra pessoa, né? São os famosos egoístas. Lembrando que André Luiz fala que egoísta é aquele que faz o bem só para si mesmo. Então, essa definição de egoísta de André Luiz pode abraçar todos os criminosos da Terra, né? Todos os materialistas da Terra, todos aqueles que se portam de forma inconsequente diante da vida e que elegem valores somente materiais.
Então, estes espíritos inconsequentes, inconscientes e imperfeitos, eles são facilmente manipuláveis. E facilmente manipuláveis pelos espíritos imperfeitos, porque elegem como amigos. Porque o seu padrão vibratório imperfeito faz com que as amizades, com que a maior parte dos espíritos, esta multidão que os acompanha, seja também de espíritos levianos, inconsequentes, materialistas, porque ousar. Eu já afirmei aqui antes, e volto de novo a falar, que a morte não faz santos nem demônios. Nós desencarnamos e ingressamos na vida espiritual exatamente da forma como daqui partimos. Para os espíritos um pouco mais equilibrados e que buscam o seu melhoramento contínuo, há uma melhora significativa, porque na espiritualidade você passa a enxergar as coisas com maior amplitude de visão. E é auxiliado por benfeitores que querem que você avance mais e mais. Mas os espíritos inconsequentes e levianos, eles muitas vezes permanecem naquele estágio da imperfeição durante muito tempo. Durante décadas. Durante séculos, quiçá. Até que algo sobrevenha, ou uma dor, ou sentimento de solidão, ou a insatisfação do vazio, que muitas vezes acomete também os espíritos, e que faz com que ele aí passe a pensar, a comparar, e a refletir na realidade na qual ele se encontra. Na questão 460, Kardec pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Ou seja, então tá, nós pensamos 24 horas, eu afirmei isso aqui para vocês. Independente destes pensamentos que são nossos, porque eu penso o tempo inteiro. Eu tenho pensamentos que me são sugeridos? É o que Kardec pergunta. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, quer dizer, Cristiane, vocês vão me perguntar, que também os bons espíritos tentam nos influenciar? Sim. Mas então, qual que é a diferença entre um espírito imperfeito e um bom espírito, se ambos tentam nos influenciar? O teor da influência é diferente, e não só o conteúdo. O espírito bom, seu mentor, um espírito benfeitor, um protetor familiar, ele vai intuir para vocês ideias positivas. Ele vai renovar sua esperança, vai falar para você, para que você possa intuir acerca da confiança em Deus, de que você vai vencer as dificuldades. Ele auxilia muitas vezes até numa solução que você busca, para um problema que você vivencia. Mas o espírito bom, o protetor familiar, ele intui generosamente, suavemente. Se você quiser ouvi-lo, bem. Se não quiser ouvi-lo, o problema, a escolha é sempre sua. Então, os espíritos mais equilibrados sempre vão respeitar o seu pensamento, a sua escolha, a sua ação. Os espíritos imperfeitos, principalmente quando já se faz um quadro de obsessão, eles não respeitam o seu livre-arbítrio. Eles vão insistir na influenciação, insistentemente, perseverantemente com você, vamos dizer assim, vão repetir 24 horas, vão direcionar sua mente às ideias desequilibradas que eles querem alimentar o tempo todo, esperando que você ceda. Tudo vai depender da sua escolha. Ah, mas então por que Deus permite isso? Deus permite que nós tenhamos a nossa velocidade no campo evolutivo. Deus nos deu a vida e o tempo. A tarefa é nossa em relação às escolhas de crescimento que nos compete executar em busca da perfectibilidade que Deus possibilita a todos nós. Então Deus, ele abre para nós um campo quase infinito de misericórdia, de compaixão, na afeição dos amigos espíritos superiores. Nos vários exemplos, não só de Jesus,
mas de quantos outros exemplificaram na Terra uma vida dedicada ao bem, à paz, ao respeito e à solidariedade. Se você não quer segui-los, isso é com você. Agora, os espíritos imperfeitos, também a eles Deus concede a vida e o tempo. E eles vão elegendo, então, uma vida de desequilíbrio, querendo alicerçar novos amigos, né? Querendo forçar outros espíritos à infelicidade que eles também possuem. Mas cabe a você ouvi-los ou não. Mas como eu paro com isso? Pensamentos reiterados que me incitam a errar, a praticar atos desrespeitosos, atos de egoísmo, porque agora então eu percebo que pode ser de um espírito desequilibrado ao meu lado. O que eu faço? Vigiai e orai. Primeiro. Depois, eduque o seu pensamento. Eduque as suas emoções. Faça o bem. Conheça-se e pratique a caridade. Não tem segredo. Não há segredos. Não adianta você ficar indo em reuniões para tirar encosto, seja na Umbanda ou no Espiritismo. Você precisa modificar o tônus do seu pensamento. Você precisa educar as suas emoções. Você precisa conhecer-se para que você tenha melhores pensamentos. Redirecione os seus pensamentos. E você vai afastar os espíritos que muitas vezes insistem para que você caia novamente. Bom, amanhã a gente volta, dando continuidade a essa temática, né? Eu agradeço a presença da Virgínia, do Valdeci, da Denise, do Carlos, do Anderson, de todos aqueles que acompanham os nossos estudos em outros dias e horários. Um grande abraço para todos vocês, aguardo todos na semana que vem, reiniciando os nossos estudos na terça-feira, às 7 horas da noite. Grande abraço.